Bom, pessoal, olá a todos. Eu vou começar então aquela série que eu falei para vocês sobre o Novo Testamento. Lembrando que é diferente daquela série que eu já tinha aqui no canal chamada Análise Crítica, tá? Nós vamos analisar outras questões aqui nessa série, tá? O que acontece? Os cristãos acreditam que o Novo Testamento foi escrito por testemunhas oculares e por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo para escrever aquela história. Então nós vamos analisar alguns critérios, começando a partir de Marcos. Só os primeiros versículos de Marcos, não vou chegar nem a 6 versículos. Vamos ver então se Marcos foi uma testemunha ocular, isso só nos primeiros versículos do Evangelho dele. Se ele tinha o conhecimento da cultura e geografia da época, né, a cultura hebraica e a geografia da Palestina, e se ele estava escrevendo mesmo uma história real. Inclusive essa questão de história real, eu vou entrar naquele argumento também que já me mandaram uma vez no WhatsApp sobre o critério do constrangimento. As pessoas argumentam que esse seria um critério para provar que Jesus ali de Marcos, ou de todos os evangelhos, seria real, tá bom? Eu vou começar, pessoal, lendo o versículo 5. Deixa eu só abrir aqui, Marcos. Perdoe minha aparência, que essa noite foi horrível aqui para mim. Não dormi quase nada essa noite. Onde eu moro é um lugar meio tóxico, muito próximo da Cracolândia, sabe? Que tem vezes que é terrível. Ah, são parte da vida, né? Deixa eu achar aqui, Marcos. Isso está na Bíblia de qualquer um pode pegar, ler, tá bom? Vamos lá. Versículo 5. Eu vou ler a partir do 4, que é melhor. E João Batista esteve no deserto, proclamando um batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam até ele toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. Algumas Bíblias traduzem assim, todos da Judéia e os de Jerusalém. Tá? Primeiro ponto. Na época que supostamente passa essa história de Jesus, nós tínhamos uma região chamada Judéia. E sabe qual que era a capital da Judéia, pessoal? Jerusalém. Então por que o autor faz uma separação dos dois lugares, Judéia e Jerusalém? Ele não tinha um conhecimento da geografia da época, ele não era uma testemunha ocular? É o mesmo que eu escrevesse aqui na nossa realidade do Brasil, algo assim, por exemplo. E foram ver o Bolsonaro, todos mineiros e os de Belo Horizonte. Belo Horizonte e Minas Gerais é a mesma coisa, porque Belo Horizonte é a capital de Minas Gerais. Então não precisaria fazer essa separação. Então esse aqui é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui diz assim, ó. Isso aqui é só um detalhe, tá, do conhecimento geográfico, que Marcos tem muitos erros geográficos. No versículo 7 ele dizia assim, ó. Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu, de quem eu não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das sandálias. Então, supostamente, ele está falando de Jesus. É porque ele conhecia Jesus. Aí no versículo 8 ele diz assim, ó, eu vos batizei com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Então, se ele conhecia Jesus, mas Jesus não tinha se revelado ainda, ele não batizava em nome de Jesus. Se ele fala que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, é porque ele não batizava com o Espírito Santo. Então, que nem eu perguntei aqui no Shorts, João Batista batizava em nome de quem? Era em nome do Pai apenas? Por quê? Ele não tinha conhecimento espiritual bastante para saber que o Espírito Santo era uma pessoa da Trindade, uma manifestação de Deus? Porque os trinitarianos eles falam assim, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo é que Deus se manifestou através de 3 pessoas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora, se João Batista já conhecia o Espírito Santo e ele mesmo disse que Jesus ia batizar com o Espírito Santo, ele não sabia que o Espírito Santo era uma parte da Trindade ou de Deus? Por que ele não batizava em nome do Espírito Santo? Ó, eu batizo em nome do Pai e do Espírito Santo. O Filho ele vai se manifestar ainda. Ué, ou então João Batista não era um ser espiritual, ele era um ser carnal. Ele não tinha o Espírito Santo para poder entender que o Espírito Santo já fazia parte de uma Trindade. Foi preciso séculos depois vir concílios e os pais da igreja definiam a Trindade. Meio estranho, né, pessoal? Continuando. Isso é só os primeiros versículos de Marcos, tá bom? Continuando aqui. Porque aqui a parte da profecia, que é a introdução de Marcos, eu já mostrei no vídeo. Ele fala assim, eis que envio o meu mensageiro diante de ti, que também é uma adulteração do Velho Testamento. Tá? Aqui o profeta Isaías, deixa eu ver se consigo ver qual capítulo que é, Isaías 43, ele não está falando nada de João Batista, tá? Ele está falando do próprio Israel. Mas como eu já fiz um vídeo sobre isso, eu não vou citar. E o fato de João vestir pelo de camelo também é uma referência aos profetas, que eu já mostrei naquele vídeo, que os profetas já tinham acabado antes da vinda de Jesus, já não tinha mais profeta nenhum, tá bom? Mas agora tem outro detalhe aqui interessante, né? Do versículo 4. João Batista esteve no deserto proclamando um batismo
para a remissão dos pecados. Agora nós vamos entrar numa questão interessante. Para a remissão dos pecados. Deixa eu só ver a palavrinha aqui em grego para vocês verem. O termo que as Bíblias traduzem como remissão, pessoal, em grego é afeses. Não confundir com fezes, tá? É afeses com PH. Afeses. Esse termo quer dizer perdão. Deixa eu ver as três definições dele. As definições polissêmicas. É demissão, liberação ou perdão. Ó, vou colocar aqui as três para você ver. Ó. Demissão, liberação ou perdão. Aquela introdução ali de Marcos, pessoal, que eu falei que ele distorce ali um trecho de Isaías 40, mostra também o quê? Ele não tinha conhecimento da cultura hebraica. Porque qualquer judeu sabe que ali Isaías não está fazendo nenhuma profecia, não é nem para o futuro, que nem eu mostrei naquele vídeo lá do Egito, chamei meu filho, e não é nem para o futuro e não tem nada a ver com João Batista. Então a gente já viu que o autor não tinha conhecimento da geografia da época, não, e nem conhecimento da cultura, tá bom? Então esse termo afeses, que João Batista batizava para remissão dos pecados, ele é uma demissão, uma liberação e um perdão. Ou seja, João estava batizando para perdoar os pecados dessas pessoas. Então se o batismo de João era o suficiente para perdoar os pecados das pessoas, por que Cristo teve que se sacrificar na cruz? Não era mais fácil então só batizar? Porque Cristo teve toda aquela paixão, foi flagelado, foi crucificado, morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Ué, se já tinha essa possibilidade de fazer uma demissão, libertação ou um perdão dos pecados através de um ritual mais simples, que era só imergir em água, por que então o sacrifício de Cristo? Fica uma pergunta honesta, quer dizer que Cristo teve que passar por todo aquele drama para salvar as pessoas, sendo que era muito mais simples só fazer um simples batismo? Outra pergunta interessante. Segundo o próprio autor de Marcos, no capítulo 2, quando Jesus cura um paralítico, ele fala para o paralítico: os pecados estão perdoados. Deixa eu ver se eu acho aqui o capítulo 2, até para falar mais assim. Isso. Marcos 2, versículo 6, ó. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam no seu coração: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? A Jesus imediatamente percebeu o seu espírito que pensavam no seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leite e anda? É que nem aqui do batismo que eu perguntei: o que é mais fácil? Um batismo ou um sacrifício de sangue? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados na terra. Ué, só que João Batista já tinha esse poder de perdoar pecados na terra antes do Filho do Homem. E aí, como é que fica? E por que os fariseus, nessa história de Marcos, que é uma testemunha ocular, Marcos diz que os fariseus implicaram com Jesus, porque ele disse para o homem que os pecados dele estavam perdoados, mas em nenhum momento a gente vê eles implicando com isso com João Batista. Não é curioso isso, pessoal? Porque se os fariseus eram tão rigorosos assim, com qualquer detalhe, assim que eles vissem João Batista lá batizando, eles iam lá perguntar: quem é você para perdoar o pecado das pessoas? Até porque, segundo João, os fariseus vão lá contestar a João Batista, né? É você o Elias? Você é um profeta? Quem que é você? Então, se João Batista fazia um ritual para a remissão dos pecados, que é libertar, perdoar os pecados das pessoas, por que os fariseus só implicam com Jesus? Segundo, é só Jesus que tinha poder para perdoar pecados? Segundo a Bíblia das pessoas, não, porque está escrito isso aqui na Bíblia de cada um. Estava João Batista lá batizando para demissão, liberação e perdão dos pecados. Então João Batista também estava batizando para perdoar os pecados. E aí, como é que fica? Curioso, né, pessoal? Aí vem aquele argumento do constrangimento. Se João Batista batizava para perdoar os pecados, então é claro que se Jesus fosse batizar com ele, provavelmente ele teria algum pecado. Tanto que tem um pai da igreja que menciona que tinha um evangelho antigo, o pai da igreja é Tertuliano, e nesse evangelho antigo Jesus entra nessa discussão, né? Estava todo mundo indo se batizar com João Batista. Eu já mostrei isso em vídeo, tá? É que eu estou fazendo sem captura de tela. Aí Jesus fala assim: que pecado tenho eu para ser batizado por ele? Hein? Isso gera esse constrangimento. Então as pessoas argumentam que se Jesus fosse uma história construída, eles não colocariam o personagem numa história de constrangimento. Só que tem um problema. Primeiro, essa questão aqui da má construção da história, que eu mostrei para vocês, que os fariseus implicam com um e implicam com o outro. Já dá a entender que esse batismo aqui de remissão de pecados não é tão verdade assim. Segundo, que João Batista, pessoal, ele existiu na história.
e ele é mencionado por um historiador, e isso não é questionado por ninguém, nem por ateus, miticistas, não. Esse historiador chama-se Flávio Joséfo. Joséfo diz que tinha um João Batista que batizava às beiras do Jordão e que foi morto decapitado por Herodes. Lembra que eu falei naquele vídeo que uma história construída você pode colocar personagens reais para dar veracidade à história? Exatamente. Joséfo mencionou João Batista, só que tem um problema. Joséfo não fala em nenhum momento que o batismo de João era para arrependimento de pecados. Joséfo fala que era um batismo ritualístico, que ele fazia ali como de purificação. Porque tinha alguns grupos ali no primeiro século, como os essênios, que eles levavam muito a rigor essa questão de limpeza, purificação. Eles tomavam banho, lavavam as mãos várias vezes antes de comer. Inclusive, acho que é daí que vem aquela implicância dos fariseus com Jesus, né? De comer sem lavar as mãos. Eles comiam certos alimentos puros, né? Kosher, e muitos vegetais, eles trabalhavam muito, etc. Tinha toda uma cultura por trás dos essênios. Segundo Joséfo, os essênios eram a terceira maior seita mais importante do judaísmo da época. E João Batista, não sabemos se ele era essênio ou não, ou se ele teve uma influência dos essênios, mas aquele ritual que João Batista fazia de batizar e imergir em água, era meramente um ritual de purificação, segundo Joséfo. Tanto que algumas culturas hoje ainda têm isso. Por exemplo, os muçulmanos. Os muçulmanos, quando eles vão pegar o Alcorão, que para eles é sagrado, eles tomam banho e lavam as mãos várias vezes antes de pegar o Alcorão. Porque eles não querem pegar aquele livro que para eles é sagrado com impurezas. E a mesma coisa que o João Batista fazia. Ele batizava num ritual de purificação através das águas. Mas em nenhum momento na história secular, do pouco que nós temos de João Batista, é mencionado que esse batismo era para remissão ou perdão de pecados. Até porque, segundo a cultura judaica, que nem aquela implicância dos fariseus com Jesus, os homens não têm poder para perdoar pecados. Só Deus poderia perdoar pecados. Então, isso aqui não existe. Ah, Ronaldo, mas você acabou de falar de Tertuliano, desse evangelho, amadinho, que Jesus falou, que pecado tenho eu para ser batizado por João? Esse evangelho, pessoal, hoje ele é considerado, ele é sumido, mas se fosse hoje ele seria considerado um apócrifo. É um evangelho que devia haver na época de Tertuliano, tá? Só que o problema desse evangelho é que ele também é uma construção. E a construção desse evangelho, que Tertuliano está citando, a gente só sabe das citações de Tertuliano, o problema desse evangelho é que ele tenta corrigir o constrangimento causado pelos outros evangelhos. Porque como Marcos, que é o mais antigo, coloca Jesus sendo batizado por alguém que batizava para perdoar os pecados, então esse evangelho, o autor desse evangelho, que nós sabemos pouco dele, só através de Tertuliano, ele tenta corrigir isso. Ele coloca uma frase na boca de Jesus para tentar dar uma equilibrada nesse constrangimento. Ah, que pecado que eu tenho para ser batizado por João? Ele tenta fazer tipo dar uma correção, digamos assim, nesse constrangimento. Por exemplo, Jesus foi porque ele quis, não que ele tivesse pecado, porque ele mesmo falou que não tinha pecado. Então é mais ou menos isso, tá bom, pessoal? Mas, na verdade, essa história de que João batizava para remissão dos pecados, isso aí não existe. De todas aquelas seitas que nós temos ali no primeiro século, quer sejam saduceus, fariseus, os essênios mesmo, quer sejam os zelotas, sicários e tantos outros grupos que havia ali na Judéia, nós não temos nenhum que tenha menção de perdão de pecado, ou rituais para perdoar os pecados. Isso aí não existe. Na verdade, a maioria dessas seitas, elas seguiam o judaísmo e a Torá. Eles eram judeus, independente das suas divisões, e a Torá já tinha lá suas especificações para perdoar o que os cristãos chamam de pecado, né? Que na verdade são concepções diferentes, mas o fato é que a Torá já tem as suas prescrições. Se a pessoa cometeu uma falta, tem que levar um novilho, um carneiro, sei lá, uma pomba, e sacrificar no templo. Se a pessoa não puder levar um carneiro, leva um par de rola, leva, por exemplo, uma flor de farinha. E aqueles mais pobres que não pudessem faziam oração, como lá em Nínive, né? Que eles fizeram jejum e oração, e assim por diante. Então tinha algumas formas de perdoar as faltas, segundo a Torá. Mas nenhuma envolvia o batismo. Até porque, se fosse como está no Novo Testamento, João batizando para a remissão dos pecados, ele ia ter que tentar encaixar isso aqui nisso daqui, ó, na Torá. Porque, bem ou mal, eles eram judeus do primeiro século. Mesmo que fossem helênicos ou fossem de grupos diferentes, o judeu seguia pela Torá. E a Torá não fala nada de batizar para perdoar pecados. E aí, como é que fica? Então, será que realmente Marcos estava escrevendo uma história real? Será que ele foi uma testemunha ocular mesmo? Será? Porque isso aqui não parece uma história real, porque o autor mostra um desconhecimento da cultura, geografia da época e coloca umas coisas que realmente não batem com a realidade. Eu só vou terminar aqui com o último versículo, pessoal, para terminar esse vídeo. Isso que eu estou só nos primeiros versículos de Marcos. É por isso que eu falei, eu não queria fazer... Eu não gosto muito de muita polêmica no meu canal, entendeu? Mas como os meus shorts têm dados muita polêmica, daqui a pouco eu vou destrinchar o Novo Testamento inteiro. Tem muita gente aí que vai ficar com raiva de mim. Deixa eu ver aqui, ó. Agora vamos no versículo 10, quando Jesus é batizado. E logo ao subir da água, ele viu o céu se rasgando, e o Espírito como uma pomba descer até ele. E uma voz veio dos céus.
Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então, segundo Marcos, que é o mais antigo, João Batista, o próprio João, quando ele batiza Jesus, ele vê os céus abertos e ele ouve, o próprio João ouve uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Só que tem um problema, os outros evangelhos mudam essa frase. Quando você vai em Mateus, deixa eu só ver aqui rapidinho antes de terminar o vídeo. Essa frase vai mudando, quem escuta a frase e como está a frase. É ruim para mim procurar a Bíblia assim quando eu estou gravando o vídeo, porque essa luz do flash fica bem nos meus olhos. E para separar em Lucas. Perdão, pessoal, que a Bíblia coloca Mateus como o primeiro evangelho. Na minha cabeça, Mateus é o segundo evangelho. Eu estou indo do lado errado. Ó, batizado, Jesus, aqui o sujeito já muda. Mateus já mudou o sujeito. Aqui, segundo Marcos, era João, segundo Mateus é Jesus. Olhem só. Batizado, Jesus subiu imediatamente das águas. E logo os céus se abriram. E ele quem? João Batista? Não, Jesus. Viu o Espírito Santo descendo como pombo e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, uma voz vinda do céu dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então, só de Marcos até Mateus, já muda o sujeito da frase. Então, se Marcos era uma testemunha ocular que viu Jesus sendo batizado e viu que João Batista ouviu essa frase e viu os céus abertos, por que Mateus não confiou em Marcos? Por que ele faz uma mudança? Lucas diz que todo mundo ouviu, todos que estavam presentes. Deixa eu só achar aqui Lucas rapidinho para terminar o vídeo. João não menciona o batismo. Lucas, além dele fazer João Batista ser preso, eu já mostrei isso na análise crítica, antes de batizar Jesus, justamente para corrigir esse constrangimento aqui, para dar a entender que Jesus não tinha pecado, então ele não deveria ser batizado por Jesus. Além disso, deixa eu ver como é que está o batismo aqui, pregação de João Batista. Pronto, Lucas 3, 21. Tendo todo o povo recebido o batismo, e no momento em que Jesus, também batizado, achava-se em oração, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corporal, como uma pomba. E do céu veio uma voz: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Então, segundo Lucas, todos que estavam presentes viram o céu se abriram, todos ouviram a voz, e a frase até muda: Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Ué, então, segundo Lucas, Marcos não é uma testemunha ocular confiável? Por que eles corrigem, então, coisas que a testemunha ocular supostamente viu? Lembrando que Marcos, segundo os pais da igreja, ele seria só um intérprete de Pedro, tá, pessoal? Mas, enfim, o autor do evangelho, tá? Quando eu falo Marcos, é o autor. Se ele era uma testemunha ocular, por que Mateus e Lucas começam a corrigir e a alterar as coisas que ele escreveu? Porque provavelmente eles usaram Marcos como base. Isso já é mais do que sabido. Aí eu pergunto, Marcos e Lucas, eles eram inspirados pelo Espírito Santo? Eram, Ronaldo. Deus inspirou esses homens a escrever a Bíblia. E por que homens inspirados pelo Espírito Santo não confiaram no outro homem inspirado pelo Espírito Santo? E alguém tem uma explicação lógica para mim? Porque Marcos, se a gente for continuar essa série, vocês vão ver que eles corrigem várias coisas de Marcos, tanto Mateus quanto Lucas. Posso até dar um exemplo aqui adiantado para vocês, como aquele absurdo, por exemplo, de Jesus amaldiçoar uma figueira por não ser época de figos. Ela não tem figos porque não é época. Mateus e Lucas omitem isso, só fala que ele amaldiçoou a figueira. Então eu pergunto, eles não confiavam nessa testemunha ocular? Essa testemunha aqui ocular não tinha o Espírito Santo, então é preciso duas outras pessoas com o Espírito Santo para corrigir o que essa pessoa aqui escreveu? Agora, se essa pessoa aqui que foi o mais antigo, foi um dos primeiros que escreveu, não tinha o Espírito Santo, então o que tem no Espírito Santo do Novo Testamento? Como é que fica? Então é complicado, né, pessoal? Tá aí, só os primeiros versículos de Marcos. Vocês viram? Quanta coisa a gente acha interessante só nos primeiros versículos? Então tá aí, pessoal, vamos terminar aqui o vídeo, tá? Só para deixar claro, o vídeo é sobre isso. Será que tinha mesmo um batismo para remissão dos pecados? Eu acho que não, pessoal. Porque só o batismo de João já colocaria em xeque toda a paixão de Cristo. E toda aquela grandeza que os cristãos têm de Cristo. Não, só Jesus pode perdoar os meus pecados. Ué, João Batista podia também. Era só batizar. E aí, como é que fica? Então analise aí e tire suas conclusões, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.